Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula. Olha que beleza, meu povo, aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Bom, gente, na nossa videoaula de hoje vamos tratar de um tema de álgebra, né? Nós vamos comentar, nós vamos trabalhar o conteúdo dos números complexos, né? Então é o conjunto dos complexos, também chamado, né? E também trabalharemos os polinômios até mais ou menos Briot-Ruffini, Teorema de D'Alembert, enfim, mais ou menos aí. Tá bom? Estes assuntos estão nas aulas 57 a 66 da sua apostila de número 8 do Sistema Ângulo de Ensino, beleza? E para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixa o seu like, ative as suas notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também siga o nosso Instagram, @estudo.fácil, fechou? Tranquilidade? Então beleza, meu povo, bora começar a nossa aula de hoje? Então simbora, meu povo, teremos a parte teórica, a parte de exercícios e só alegria para a gente fechar com chave de ouro este conteúdo, fechou? Então bora soltar a vinheta e a gente começa a conversa. Simbora, meu povo! Aí sim, meu povo, agora sim voltei, tô de volta. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas estou aqui, vamos que vamos. Bom, gente, agora eu vou sumir com a minha câmera, mas já já eu estou de volta, então até já. Vamos lá, bom, agora vamos começar falando dos números complexos, né, dos números complexos. O que seria, Henrique, os números complexos, né? Quando a gente chega, por exemplo, a gente está resolvendo lá uma conta de fórmula de equação de segundo grau, tal, e a gente chega aqui, por exemplo, delta deu menos 36. A gente fala que não tem resposta, não tem solução no conjunto dos reais. Portanto, criou-se o conjunto dos números complexos. Então, beleza. O que seria o número complexo, né? Como é que a gente representa? É o número i. Né? A gente representa pelo i, sendo i a raiz de menos 1. Portanto, i ao quadrado, que eu acho mais fácil de lembrar, é menos 1. Fechou? Tranquilo? E aí nós representamos um número complexo na forma de a mais bi, sendo a parte real e b a parte imaginária que acompanha o i. Fechou? Tranquilo, né? Bom, quando a gente estuda os complexos, a gente tem que estudar algumas propriedades, né? O conjugado, por exemplo, é a primeira delas, né? Que nós não temos nos números reais. O conjugado, na verdade, é quando você pega um número imaginário e você inverte o sinal da parte imaginária. Como assim, Henrique? Não entendi. A exemplo, nós temos este número complexo z aqui, ó, 2 menos 3i. O seu conjugado, aqui no caso está errado, seria z é igual a 2 mais 3i. Você inverteu o sinal da parte imaginária. Aí que se fosse 2 mais 3i, o conjugado seria 2 menos 3i? Com certeza, tá bom? Bom, para somarmos números complexos, a gente simplesmente soma parte real, parte imaginária com parte imaginária, como temos aqui. Tá bom? E aí nós resolvemos normalmente. Fechou sem problema algum, dando 3 mais 5i. Tá bom? Numa boa. Subtração vai ser a mesma coisa da adição, tá bom? Porém, vai ser uma subtração. Fechou? E a gente chega, usar a mesma lógica, dá tudo certo. Tá bom? Já na multiplicação, nós vamos fazer a mesma coisa, assim, entre aspas, tá bom? Porque nós vamos aplicar uma distributiva entre eles e depois a gente vai arrumando, né? Com o que tem parte real, o que tem i e tudo mais. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero multiplicar o z pelo t, né? Sendo esses números aqui. Aplico primeiro a distributiva, apliquei. Aí eu vou somando, né? Substituo i quadrado, toda vez que tiver i quadrado eu substituo. Tá bom? A gente tem que deixar na forma de i. E ao quadrado a gente substitui ao cubo e à quarta e assim vai. Tá bom? E aí fechou. Então por isso que esta multiplicação vai nos resultar em menos 4 mais 7i. Beleza? Tudo certo por aí? Espero que sim. Então bora seguir aqui. Divisão. Quando nós tivermos uma divisão, o que eu tenho que pensar? Se eu quero dividir, por exemplo, z
por t, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado de t, ou seja, por aquele cara que tem o sinal oposto na parte imaginária. Então, eu vou multiplicar por 1 menos 2i. Ah, Henrique, por que você pegou 1 menos 2i? Porque é o que está embaixo. Tá bom? Eu tenho que primeiro ver o que está embaixo. Fechou? Então, toda vez que tiver uma divisão entre dois números imaginários, eu pego de baixo e multiplico pelo conjugado dele. Tá bom? Tranquilo, né? Bom, na parte de potência, que é a última parte que a gente tem que ver, que é essa parte daqui, ela é basicamente bem simples. Por quê? Eu tenho que saber 4 potências só. Nossa, Henrique, só 4? Só 4. I elevado a 0 é 1, I a primeira é 1, I ao quadrado menos 1, I ao cubo, na verdade são 5, vai? São 5. I ao cubo é I ao quadrado vezes I, portanto é menos I. E aí eu tenho que saber também I à quarta, que é igual a 1. Sabendo essas, na verdade é que o 4 você meio que já sabe, entre aspas, tá? O 4 você já sabe. Sabendo essas 4 primeiras aqui, tá ótimo. Por quê? Quando você quiser saber quanto vai dar, por exemplo, i elevado a 4, ou i elevado a 10, i elevado a 2022, você simplesmente vai pegar o número em que o i está elevado, dividir por 4. E aí você vai chegar num resto que vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. E aí você vai pegar o i e vai elevar eles. Como assim, Henrique? Eu não entendi você explicando. Vamos com calma. Se eu quero descobrir, por exemplo, i elevado a 9. I elevado a 9, vou pegar o 9 e vou dividir por 4. 9 dividido por 4 cabe 2 vezes e sobra 1. Opa, parei aí. Portanto, se deu resto 1, eu sei que i elevado a 9 é a mesma coisa que i elevado a 1, que vai ser o próprio i. Ah, Henrique, entendi. E se eu quiser saber, por exemplo, 2021 dividido por 4, me sobra 5, aqui ó, 0, desce o 2, não dá, coloca um 0, desce 1. Beleza, cabe 5 vezes, me sobra 1. Portanto, eu sei que i elevado a 2021 é a mesma coisa que i elevado à primeira, que é o próprio i. Tá bom? Então, se você sabendo que i elevado a 0 é 1, i a primeira é i, i ao quadrado menos 1, i ao cubo menos i, tá feito. Você consegue descobrir qualquer potência na base i. Deu para pegar? Qualquer dúvida, me mande lá no Insta, @estudo.fácil. Fechou? Então agora sim, bora seguir para os polinômios e agora eu volto com a minha câmera. Olha que beleza, tô de volta, meu povo. Então, vamos que vamos. Ó, polinômios na parte de divisão, que é o que me interessa mais e que nós vamos trabalhar nessa aula. Tá? Eu consigo escrever, né, e me deixar como regra, digamos assim, que o polinômio de x, que a gente chama de dividendo, sempre será a multiplicação do divisor com o quociente somado com o resto. É isso que está escrito aqui. Tá bom? Consequentemente, o resto de x ou é igual a 0, ou o grau do resto de x é menor que o divisor, que o grau do divisor. Isso é importante ficar. Ou seja, quando eu tiver o resto, né, maior, o grau do resto maior que o divisor, eu consigo dividir. No momento em que o grau do resto for menor, eu paro a divisão aí. Fechou? Entendendo isso, você está com a vida ganha em muitos exercícios, tá bom? Outra coisa importante, quando a gente fala que um p de x é divisível por outro, a gente fala que o resto é zero, o resto é nulo, tá bom? Isso é importante fixar. Bom, como é que a gente divide, né? Falando aqui do método da chave, a gente vai pegar o primeiro termo e dividir pelo primeiro termo do divisor, pegar o primeiro termo do dividendo, dividir pelo primeiro termo do divisor, e aí nós vamos pegar, vai dar um número que vai para o quociente. Pega este número que foi para o quociente e multiplica por todos os termos do divisor e colocando ele nas respectivas colunas, ou seja, se é x à quarta, x ao quadrado, x à quinta, x à sexta, você vai montando ali tudo bonitinho até ir dividindo, até chegar num grau do resto que seja menor que o grau do divisor. Tá bom? Então, no caso, nós temos dividendo aqui, ó, dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Fechou? Entendendo isso, vida ganha, tá bom? Então, seguindo aqui. Falar do teorema do resto, né? Então, quando nós tivermos uma divisão de um polinômio p de x por um de x menos a, né? Nesta forma aqui, o resto dessa divisão será igual à mesma coisa que o p de a. Ou seja, se eu tenho este polinômio aqui e divido por um de x menos 2, o resto dele, se eu quiser descobrir o resto já direto, é a mesma coisa que eu fizer o resto da raiz, ou é o p de x, sendo x a raiz do divisor. Qual que é a raiz do divisor? É você pegar igual a 0, você sabe que x é igual a 2. Aí que se fosse x mais 2 igual a 0, o x ia ser menos 2, numa boa. Tá bom? Então, neste caso, você calcula o p
de 2 para descobrir o resto, tá bom? Nós temos um dispositivo prático de Brioux-Ruffini para dividir, né, um polinômio qualquer por um de x menos a, né, na forma de x menos a. Como que é? Você vai colocar na primeira linha aqui, ó, todos os coeficientes do dividendo e no outro a raiz do divisor. E aí você vai primeiro descer o primeiro termo, ó, como está aqui, desci. Aí eu pego este 5 que eu desci, multiplico por 2 e somo com 0 e vou ter este cara aqui. Ah, beleza. E agora para descobrir o outro, eu pego este, multiplico por 2 e somo com menos 11 e vai dar este. Sempre o último termo da segunda linha vai dar o resto. Vai ser o resto. Fechou? Tranquilo, não é verdade? Bem de boas essa parte. Então, se você seguir toda essa linha de raciocínio, já está com a vida ganha em muitos exercícios, tá bom? Seguindo agora para a última parte, né, falando mais de divisibilidade e tudo mais, mas é uma parte bem tranquila, querendo ou não. Tá bom? Então, por exemplo, se ele fala, ó, se um polinômio p de x é dividível por x menos a e o quociente por x menos b, eu posso assumir que o p de x é divisível tanto por x menos a quanto por x menos b. Tá bom? Tranquilo? Numa boa, né? E aí eu falo, enfim, aqui é mais específico e tudo mais, mas ó, se p de x é divisível por x menos a e p de x também por x menos b, p de x é divisível pelo produto de x menos a vezes x menos b. E aí a gente consegue resolver numa boa. Mas aí, Henrique, eu vou ficar decorando isso daqui? Não, você vai entender nos exercícios que eu vou fazer agora contigo. Partiu o exercício, vamos que vamos. Bom, exercício 1 da Federal de Juiz de Fora 2020. Vamos lá. Os polinômios p de x e m de x, ao serem divididos pelo polinômio d de x é igual a x menos 2, eles vão produzir como restos, respectivamente, 9 e menos 4. E aí ele pede na letra A os valores de p e m. Portanto, se eu sei que ao serem divididos por x menos 2, eles produzem este resto, eu vou pegar a raiz deste divisor, que eu já sei que é 2, vou substituir nos polinômios para descobrir quem é p e quem é m. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, ó, vou substituir p de 2, vai ser igual a 9, porque é o resto, né? Lembre-se daquela propriedade que eu te falei, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Portanto, eu chego que p é igual a 7, e aí eu vou substituir, ó, pm de 2, que vai ser igual a menos 4, e aí, consequentemente, o m vai ser menos 6. Fechou? Essa parte bem tranquila, né? E na letra B, ele nos pede para determinar o quociente e o resto da divisão do polinômio de p de x menos m de x, eu tenho que calcular esse cara, pelo polinômio 3x mais 3. Calculando este polinômio, né, que é o p de x menos m de x, eu chego nesse daqui, ó, 5x² menos 4x mais 1. Fechou? Vou dividir numa boa e descubro que o quociente é 5/3 de x menos 3 e o resto é 10. E aí acabei o exercício. Olha que beleza, bem tranquilo esse exercício também, né? Numa boa. Numa boa, você resolvia bem tranquilamente. Fechou? Tranquilo? Qualquer dúvida, me mande lá no Insta, @estudo.fácil. Fechou? Tranquilo, né? Então, bora seguir para o 2. Vamos lá. O ERG 2020. O polinômio p de x é divisível por x menos 2 ao quadrado. Lembre-se que x menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Ele fala, calcule p de 2 e resolva a equação p de x igual a 0. Bom, calcular p de 2 é fácil, porque ele é a raiz da equação. Como você sabe que é a raiz? Bom, se ele é divisível por x menos 2 ao quadrado, se ele fala que é divisível, o resto é 0. Sendo o resto igual a 0, eu sei que 2 é raiz. Olha que beleza. Exercício legal esse daqui. E aí eu vou pegar todo o polinômio e vou dividir por 2. Eu vou usar Brioux-Ruffini, porque isso daqui é na forma de x menos a. Tá bom? Então, divido duas vezes. Henrique, por que duas vezes, não apenas uma vez? Por quê? Porque eu tenho que pensar. Eu tenho esta vez aqui, ó, vou dividir uma vez e vou dividir pela segunda vez. Tá bom? Então, eu divido duas vezes consecutivas, tá bom? E aí, o que eu tenho que pensar? Aqui eu tenho x à quarta, x ao cubo, né, os coeficientes, x ao quadrado, x à primeira e x elevado a zero. Se eu divido uma vez, isso aqui cai x ao cubo, x ao quadrado, x à primeira, x a zero, tá? Então está x ao cubo aqui. Se eu divido mais uma vez, eu caio x ao quadrado, x à primeira, x elevado a zero. Bom, já dividi as duas vezes, parou aí. Beleza. Como ele quer que a gente resolva a equação de p de x igual a zero,
eu tenho que descobrir quem é p de x de uma forma fácil para mim, porque eu não consigo consigo calcular as raízes de x à quarta, né, com um polinômio sendo de quarto grau. Portanto, se eu sei que o quociente, que é este cara aqui, vezes o divisor é igual ao polinômio, eu sei que o divisor é x menos 2 ao quadrado e o coeficiente é x ao quadrado mais 0x mais 9, que é x ao quadrado mais 9, eu consigo resolver. Portanto, iguala tudo isso a zero. Então, x menos 2 ao quadrado vezes x ao quadrado mais 9, que é o quociente, e este daqui é o divisor. Fechou? Logo, consigo resolver. Então, aqui eu vou ter x menos 2 ao quadrado, cuja raiz é 2. E aí, x ao quadrado mais 9 é igual a x ao quadrado menos 9. Tirando a raiz, fica mais ou menos a raiz de menos 9. Só que eu sei que menos 9 é 9 vezes menos 1. 9 tem raiz que é 3. E menos 1 eu sei que é i. Portanto, x é igual a mais ou menos 3i. Como está aí? X menos 3i ou x é igual a 3i. Beleza? Tranquilamente, numa boa esse exercício, não é verdade? Partiu 3. Vamos embora. Federal de Juiz de Fora novamente, vestibular de 2019, nos diz: observe as divisões entre polinômios apresentadas a seguir. Temos duas divisões. Calcule o resto R da segunda divisão. Vamos lá. Primeira divisão. Eu consigo falar que o polinômio, que é o dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Fechou. Raiz do divisor, 3 quartos. Eu vou fazer P de 3 quartos e ver quando é que vai dar. P de 3 quartos vai dar 2. Fechou. Tranquilo. E aí, na segunda divisão, eu vou fazer a mesma coisa, ver a raiz do divisor, que no caso vai ser a mesma, e eu vou chegar que x é 3 quartos. Fechou, então eu vou substituir todo mundo que tem x por 3 quartos, para assim descobrir quem é o resto. Fechou? Tranquilo, né? E aí eu vou chegar aqui, ó, p de 3 quartos, este cara aqui vai zerar, ó, vai zerar, e aí vai me sobrar quem? O resto. Este cara eu sei que é 2. Então eu vou substituir aqui, resolver numa boa, e chego então que o resto é igual a menos 101 sobre 32. Olha que beleza, bem tranquilo também, não é verdade? Então, partiu 4. Vamos que vamos. 4 da Federal de Uberlândia 2017. Essa aqui é legal. E pode cair na tua prova, hein? Considere os polinômios p de x e h de x em que a e b são constantes reais e x é uma variável real. Determine os valores de a e b para os quais estes polinômios sejam divisíveis por x menos 4. Bom, vou substituir por 4, sendo 4 a raiz, tá bom? Já estou indo direto. Então, x menos 4 igual a 0, x igual a 4, é a raiz do divisor. Substituo nas duas equações e caio num sistema, nos dois polinômios, né? Caio num sistema deste modo aqui. E aí, com este sistema, eu consigo resolver e descobrir quem é A e quem é B. Beleza? Aqui, no caso, eu multipliquei a segunda linha por menos 2, tá bom? Para ficar fácil, para depois eu cancelar este A, ó, e chegar aqui 5b é igual a 448, portanto, b 448 sobre 5, e o valor de A, eu vou pegar o valor de B, substituir em qualquer uma das equações e descubro o valor de A, que vai ser menos 384 sobre 5. Olha que beleza. Este daí é um clássico que pode estar na tua prova, tá bom? Então já fica atento neste que pode cair, tanto no seu vestibular quanto na tua prova. Fechou? Tranquilo? Esse exercício é um clássico. Você pega a raiz, substitui lá, monta um sisteminha, resolve bonitinho e acabou o exercício. Beleza? Tranquilo? Então partiu o exercício 5. Vamos embora. Federal de Juiz de Fora, de novo, 2017. Vamos lá. O resto da divisão de um polinômio p de x por um polinômio q de x é o polinômio tal. Portanto, aqui já é o resto. Olha que beleza. Sabendo que 7 é a raiz de p de x e de q de x, determine todas as raízes de r de x. Bom, seguinte, teorema do resto. Dividendo é igual a o divisor vezes o quociente mais o resto, tá bom? Vou chamar o quociente de h de x, tá bom? Para ficar fácil. E aí eu sei que 7 é a raiz de p de x e q de x. Então, todo mundo que tem x eu vou substituir por 7. Portanto, se eu sei que o 7 já é a raiz de p de x e q de x, consequentemente, também será a raiz do próprio... também vai ser divisor de r de x, tá bom? Ou seja, o r de x será divisível por x menos 7, que é quando 7 é a raiz do divisor. Fechou? E aí eu vou dividir o r de x por
x menos 7, né? E aí eu posso usar Brio-Ruffini, que vai dar certo. E no momento que eu uso Brio-Ruffini, eu chego nessa equação aqui, ó. X à quarta menos 8x² mais 15. Henrique, você parou aí, você poderia ter continuado a divisão. Poderia, porém atente-se ao seguinte. Aqui nós temos uma equação biquadrada. Lembra-se daquele caso, quando é x à quarta, a gente não tem x ao cubo nem x à primeira? Ah, Henrique, lembrei lá de uma aula de matemática que eu vi no 7º ano, 8º, não sei o que e tal. Enfim, tá aqui, ó. Nós vamos usar aquele macete de substituir o x ao quadrado por y, e aí depois no final a gente descobre quem é x, tá bom? Então vou pegar, substituir x² por y, chego nessa equação, resolvo normalmente, chego que y é igual a 3 e y é igual a 5. Porém eu não quero y, eu quero x, e aí eu vou tirar a raiz dos dois e chego que x é igual a mais ou menos a raiz de 3, mais ou menos a raiz de 5 e 7 também, porque 7, como é raiz de p de x e q de x, também vai conseguir dividir r de x, também será divisor de r de x. Fechou? Numa boa, portanto, serão 5 raízes aqui satisfazendo um polinômio de quinto grau, que o grau em que o polinômio está elevado é o número de raízes que ele terá. Tranquilo? Numa boa? Então beleza, meu povo, bora continuar? Simbora. O 6 da Federal do Paraná 2014 nos diz, considere o número complexo. Opa, que nós vamos usar complexo, hein? Vamos lá. Determine a parte real e a parte imaginária de Z0. Bom, vou deixar tudo num denominador só, né? Faça MMC, aquela coisa toda, tá bom? Faça MMC numa boa. Fechou? Até então, tranquilo, né? Bom, aí eu vou chegar neste cara aqui, ó. Neste cara aqui. E aí, para tirar o i de baixo, eu vou multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado? Quando eu inverto o sinal da parte imaginária. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos 3i. E aí eu vou chegar aqui, o Z0 é 2 mais i. Portanto, parte real 2 e parte imaginária 1. Tranquilo? Numa boa, acompanhou o raciocínio? Espero que sim. Então, ó, vamos lá. Aqui você vai fazer primeiro MMC, depois vai multiplicar pelo conjugado, e aí você vai chegar no próprio número complexo, que é Z0, 2 mais i. Tá bom? Letra B. Determine A e B de modo que Z igual a 1 menos I seja a solução da equação Z ao quadrado mais AZ mais B. Bom, você vai resolver numa boa. Você vai substituir 1 menos I ali e você vai resolver tudo bonitinho. Então, ó, 1 menos I ao quadrado fica, vamos lá, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu sei que I ao quadrado é menos 1, então cancela este com este e me sobra 2i. Menos 2i, na verdade. Mais AZ, A menos AI mais B. E aí eu vou juntar quem tem I com quem não tem, com quem tem I com quem tem, e quem não tem com quem não tem. Resolvo numa boa. Como ele fala que seja a solução da equação e isso aqui está igual a zero, portanto, tanto a parte real quanto a parte imaginária tem que ser zero. Logo, aqui eu venho e falo que menos 2 menos A é igual a zero, portanto, A é igual a menos 2, logo B é igual a 2. Numa boa, né? Bem tranquilo esse exercício também. Partiu 7? Vamos embora. 7 da SPSEC-Examen 2022. Nos diz o seguinte. Simplificando a expressão tal, onde I é a unidade imaginária, obtém-se... Vamos lá. Acompanha comigo. 2 menos 2i a décima sobre I elevado a 2021. Divido por 4, que eu já tinha dividido antes, e chego que o resto é 1. Portanto, é igual a i elevado à primeira, que é igual a i. Denominador fechou. Numerador. O 10 eu sei que é elevado ao quadrado, depois elevado à quinta. Então, eu vou primeiro elevar ao quadrado, para depois elevar à quinta. Tá bom? Então, eu elevei ao quadrado ali bonitinho. Isso aqui vai cancelar com este, né? Porque i ao quadrado é menos 1. Fica menos 4, cancela este com este. Me sobra menos 8i à quinta. Tá bom? Então, vou colocar o 5 para o elevado a 5 para o 8 e para o i. Porém, 8 eu sei que é 2 ao cubo. Então, eu coloquei menos 2 ao cubo à quinta vezes i elevado à quinta. E aí, isso daqui ó, me chega a menos 2 elevado a 15 vezes i à quinta, 5 dividido por 4. Né? Vou dividir para ver qual que é o resto. Aqui vai ser 1, o resto é 1. Portanto, é a mesma coisa aqui elevado à primeira. Portanto, corta este com este e me sobra a alternativa D de dado, que é menos 2 elevado a 15.
Fechou, meu povo? Numa boa, bem tranquilo também, né? Bem moleza. Chuchu beleza, né? Então, partiu 8, vamos embora. 8 da Unicamp 2014. O polinômio p de x tem raízes r, menos r e s. E ele quer os valores de r e s. Bom, seguinte, vou fatorar. Fatoro numa boa, então coloco x quadrado em evidência, me sobra x menos 2. E aqui eu vou colocar menos 9 em evidência. Tá bom? E me sobra x menos 2. Olha que coincidência. E não é ao acaso, tá bom? É de propósito. Por quê? X menos 2 tem tanto no primeiro termo quanto no segundo. Portanto, coloco em evidência e copio o que sobrou. O que sobrou? X ao quadrado menos 9. E aí eu vou resolver tudo bonitinho. Porém, olha a sacada. Se eu sei que r e menos r são as mesmas raízes, porém com sinais opostos, e eu só quero r, portanto, a raiz positiva, eu vou calcular esta raiz aqui, né, que vai ser x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos 3. Eu sei que 3 é r e menos r é igual a menos 3. E aí logo r é 3 e aqui o s vai ser 2. Fechou? Sacada bem inteligente, né? E aí ele pede na letra B para calcular p de z para z igual a 1 mais i, onde i é a unidade imaginária. Bom, vou substituir ali onde tem x por 1 mais i, tá bom? E aí eu já calculei mais ou menos que z ao quadrado é 2i. Isso eu já calculei, quadrado do primeiro, você faz tudo bonitinho, tá bom? Mais o quadrado do segundo. Este ao quadrado cancela com este, né? Que ao quadrado é menos 1, cancelou. Então eu já sei que z ao quadrado é 2i. Sabendo isso, você já mata a charada. Então, ó, substituir tudo por 1 mais i, tá bom? E aí eu sei o seguinte, x ao cubo, né, é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x à primeira. E aí eu sei que z ao quadrado é 2i. E aí eu só multiplicar por z à primeira, que é o próprio z. Então fica 2i mais 2, na verdade, mais 2i mais 2i quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, ficando menos 2. Fechou? X ao quadrado, né, já multiplicando aqui, ó. Isso daqui eu sei que é 2i, então fica menos 4i. Fechou? Aqui eu já fiz a distributiva, menos 9i. E aí já somei com 18 no final. Então substituí todos os valores que eu tinha e resolvi numa boa e cheguei que o p de z é a mesma coisa aqui, 7 menos 11i. Olha que beleza. Bem tranquilo o exercício também, não é verdade? Numa boa de resolver, sem nada, ó meu Deus, né, para nos assombrar e tudo mais, né? Bem tranquilo. Também, se ficar qualquer dúvida, lembre-se de mandar lá no Insta, @estudo.fácil. Fechou? Tranquilidade, meu povo? Então, bora seguir para o exercício de número 9 e último da nossa aula, que é da Estadual do Rio de Janeiro 2014. Vamos lá. Observe o gráfico da função polinomial de r em r definida por p de x, este cara aqui. Bom, ele nos pede o conjunto solução da inequação para o p de x ser maior que zero. Bom, seguinte, meu povo, vamos lá. Eu sei, ó, atenção, p de x está aqui em cima. Portanto, 2 é raiz. Então, vou substituir tudo ali por 2. Portanto, se 2 é raiz, ele vai ser divisível por x menos 2. Tá bom? Tranquilo, né? Brio Ruffini, numa boa. E aí eu vou chegar no quê? Aqui eu tenho dividendo, aqui eu tenho quociente, aqui eu tenho divisor. Então, eu sei que o dividendo é igual à multiplicação do divisor pelo quociente. Ah! E está a equação, ó, do primeiro grau e segundo grau. Então, eu sei resolver. Sabe com certeza, porque você é aluno estudante fácil. Logo, x menos 2 é a raiz, né? X igual a 2. E 2x² mais 2x mais 1, resolvo por Bhaskara ou some produto e chego que x é 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Logo, substituindo os valores no gráfico, né? Então eu tenho o 2 aqui, que eu já tinha, na verdade. Aqui eu sei que vai ser 1 mais raiz de 3 sobre 2, porque é a raiz positiva. E aqui a raiz negativa. Portanto, o conjunto solução vai ser aquele que está entre, né, aquele x entre 1 mais raiz de 3 sobre 2 e 1 menos raiz de 3 sobre 2. Né? Então, está no meio, né? Claro, bolinha fechada. Então, é um x, tal x menor ou igual a 1 mais raiz de 3 sobre 2 e maior ou igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2 e todo x
Que susto que eu levei agora, neste exato momento, que alguém decidiu soltar fogos aqui na minha rua, mas enfim, acabei de coração subir aqui na boca, mas tudo bem, estamos bem, continuando o raciocínio. Ai, vamos lá. Desculpa, gente, me assustei aqui. E aí nós temos todo x, ó lá, obrigado por atrapalhar a minha aula. Todo x maior ou igual a 2, né? Porque segue o gráfico ali, está positivo. Fechou? Tranquilo? Lembrando que é P de x que eu tenho que analisar, tá? P de x maior que 0, então eu tenho que seguir esta curva positiva. Numa boa? Tranquilidade, meu povo? Então beleza, encerro nossa aula por aqui, desejando bons estudos para vocês, agradecendo a sua paciência e a sua atenção nesta aula e nos encontramos então na próxima videoaula. Combinado, meu povo? Então é isso. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até mais, meu povo. Tamo junto, muito obrigado.